Olá, Pedro. Olá, Mia. Hoje foi assim, os dois ao mesmo tempo. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Episódio número 411. E hoje vamos falar sobre 4 perguntas para fazermos a nós mesmos antes de entrarmos naquelas grandes investigações sobre as nossas emoções e a razão das nossas emoções. Antes de investigarmos os significados e os propósitos das coisas, 4 perguntas aqui que nos vão transportar para um nível mais de base, mais básico e que muitas vezes é aí que nós encontramos boas respostas para melhorarmos a forma como nos sentimos. Perguntas óbvias e não óbvias ao mesmo tempo. Sim. Porque, na minha experiência, muita gente esquece-se de fazer estas perguntas. Certo. Em relação a si e em relação aos outros. Ok. Portanto, ao explorarmos essas questões, acho que vamos proporcionar aqui, espero eu, alguns bons insights e aprendizagens para quem nos está a ouvir e também algumas pistas interessantes de o que fazer para me poder sentir melhor. Okay? Portanto, sem revelarmos demasiado sobre quais são as perguntas, porque isso vai ser a base aqui de toda a conversa, vamos convidar-os a, durante uns minutos, ficarem connosco e fazerem esta exploração. Isso mesmo. Sim. Também, durante a conversa, vai surgir aqui um convite forte a que possam depois explorar estas perguntas Com outras pessoas. Juntamente com outras pessoas que vos são próximas. É isso. Estamos preparados, Mia? Preparadíssimo. Sim, então aí vamos lá. Este é o Inspiração por uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, há uns dias tu mandaste-me um reel do Instagram. Sim. E que tinha uma mensagem que eu achei bem fixe e que quando o ouvi, a primeira coisa que eu pensei foi isto é como com os bebés. Então, era um vídeo do Trevor Noah onde ele estava a fazer uma proposta. A proposta era, nós pensamos muito no significado das coisas e no propósito das coisas e a proposta dele era, antes de fazeres isso, faz primeiro aqui 4 perguntas. Faz primeiro um check-up. Sim, um check-up, um check-in. Um check-in. E as perguntas eram, dormiste o suficiente? Não é? Dormiste bem? Alimentaste bem? Comeste boa comida? Movimentaste? Ou seja, usaste o teu corpo de uma forma dinâmica e enérgica? E respiraste. Tiveste tempo para respirar de forma calma e consciente. Portanto, a proposta dele é, primeiro, investiga estas 4 coisas e se a resposta for não, em relação a alguma delas, então trata disso. Por exemplo, dormiste? Não, então dorme. E só depois é que faz esta investigação mais... Sobre o propósito de vida. Mais profunda e mais filosófica, sobre porque é que eu me estou a sentir assim, porque é que estou triste, porque é que estou deprimido. E isto para mim fez bastante sentido. Imagino que se me enviaste é porque também estava a fazer sentido para ti. Sim, faz-me muito sentido. E também estava aqui a pensar porque é uma proposta que eu faço quando trabalho com pais ou profissionais que vêm com desafios com crianças. As primeiras perguntas que eu procuro investigar, as respostas em relação às perguntas têm precisamente a ver com sono, também com a alimentação. Eu não vou investigar a alimentação no geral, mas se há situações específicas vamos tentar perceber, quando é que foi a última vez que a criança comeu antes dessa situação. A criança está-se a movimentar o suficiente. Não costumo falar de respiração, mas até poderia fazê-lo. É mais falar de conexão. Como é que está a conexão entre os adultos e as crianças. Mas são coisas que são básicas e quando eu vi aquilo, na realidade, tenho que admitir que acho que me esqueço em relação a mim própria. Em relação a comer, não. Em relação a comer, costumo lembrar. Mas também noto que muita gente esquece sobre isso. Também quando trabalho com adultos, com mulheres especificamente,
que não vêm ter comigo porque estão bem, né? Vêm ter comigo porque estão numa fase de mais desafios. E por onde é que também começamos a ler? O sono, normalmente, a resposta é dormiste? A resposta é não. Alimentaste-te? A resposta muitas vezes é mais ou menos. Movimentaste-te? A resposta, eu diria, a grande maioria das vezes é muito pouco. Ou não suficiente. Não é? E depois, lá está, eu não costumo introduzir aqui o variável respiração, mas até podemos ligar muita coisa a essa. E também há falhas ali. Portanto, a minha questão aqui foi sempre, não são as principais coisas, na realidade, da vida, daquilo que precisamos mesmo de cuidar. Isto faz lembrar um pouco a célebre pirâmide das necessidades humanas do Abraham Maslow. Que não é? foi ele que fez a pirâmide, depois não? Sim, parece que o Abraham Maslow nunca desenhou a pirâmide propriamente dita, mas ele falou das necessidades fisiológicas enquanto sendo as necessidades básicas, as primeiras a satisfazer, não é? E, portanto, aqui parece-me que a proposta é que quando nós estamos a enfrentar... Não é? Se eu estiver fisicamente cansado, não é? É normal fazer esta investigação, dizer, ok, eu estou cansado, mas porquê? Dormi tão pouco, ou dormi tão mal, não é? Isso explica. Ou então, estou com pouca energia, mas espera aí, eu nem comi hoje, ou não comi alimentos realmente nutritivos, ok, entendo isso. Ou, estou muito cansado. E alimentaste, podes adicionar a hidratação, não é? Sim, ou o contrário, não é? Estou tão cansado, treinei durante 3 horas hoje de manhã, não é? Ou então... estou com uma sensação estranha no corpo, estou assim inquieto, estou irrequieto. Ok, também estou há horas sentado, não é? Não estou a movimentar o meu corpo. Portanto, acho que quando nós temos certas sensações físicas, fazemos essa investigação imediatamente e ela parece-nos super natural, não é? Eu acho que aqui, esta conversa do Trevor Noah, o que estava a procurar era trazer para cima da mesa esta investigação, mesmo quando as nossas sensações são mais do ponto de vista emocional, né? Que é, estou triste, ando triste, ando deprimido, parece que estou sem vitalidade, né? Ou os meus relacionamentos têm sido tão confusos, tão caóticos, tão violentos ou desconectados, né? E que o que é que nós naturalmente fazemos nesses casos vamos investigar outras coisas que não estas básicas. Que não estas básicas. Não é? E, portanto, eu acho que aqui a proposta a mim pareceu-me fixe, que é, primeiro assegura isto. Não quer dizer que ao assegurares isto o resto se vai resolver. Só que despistas logo uma causa que é muito mais comum do que inicialmente podemos imaginar. Porque, de facto, quando nós descansamos pouco, quando não nos alimentamos bem, quando não fazemos exercício físico, movimentamos o nosso corpo, não é? Quando não respiramos bem, nós vamos criar aqui uma série de desequilíbrios bioquímicos que são muitas vezes depois percepcionados via emoções, não é? Porque as nossas emoções são comunicação bioquímica. Sim, também pode haver bioquímica que afeta a qualidade do sono, por exemplo, a qualidade principalmente a qualidade de sono, não é? Ou questões hormonais que fazem com que durmas pior. Mas o facto de estares a fazer uma verdadeira investigação, não é? A levar essa investigação mesmo a sério. Sim. Não é? Perceber o que é que eu posso efetivamente fazer para dormir melhor, o que estou a fazer funciona ou não, que tipo de ajuda é que eu preciso, né? O que é que está aqui na base disso. Mas eu acho que, porque é que eu pego aqui no sono? Eu acho que é a principal coisa. Há um dos primeiros livros de parentalidade que eu acho que foste tu que me compraste. Foi eu que te comprei nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E o livro chama-se Is My Child Misbehaving or is She Missing Sleep? O meu filho está-se a portar mal ou está com falta de sono? Para mim, esse livro é sobre crianças. Tem uma série de... Eu acho que já mencionei antes esse livro aqui. Tem uma série de estudos que, no fundo, que liga o chamado mau comportamento
com falta de sono, não é? E eu até tenho pensado nisso nos últimos dias, porque, por exemplo, as únicas vezes nos últimos tempos em que um dos nossos filhos se chateou comigo por alguma questão, eu sei perfeitamente porquê. É porque houve uma falta de sono, é porque andam cansados. Não há dúvida nenhuma, o padrão é claríssimo, né? E acho que isso, no geral, daquilo que eu vejo hoje em dia, é que as pessoas efetivamente andam muito, muito cansadas e que isto deveria ser um foco maior, no geral. Sim. Alguns comentários que eu gostava de fazer em relação a isto, claro. Né? Coisas que me estão aqui a ocorrer, que é, primeiro comentário, o facto de o sono ou a má nutrição ou a falta de exercício físico de estarem a ter aqui certas repercussões no nosso sistema que nos fazem sentir de determinada forma, não quer dizer que haja aqui uma relação clara de causa e efeito. Ou seja, eu estou triste porque durmo pouco, ou eu estou ansioso porque não exercito. Porque não faço exercício físico. Até porque muitas vezes a relação causa e efeito até é ao contrário, que é eu não durmo bem porque estou triste, né? Porque há alguma coisa que me está a perturbar. Ou não me alimento bem porque estou ansioso. E quando estou neste estado, por exemplo, tendo a fazer escolhas alimentares piores, ou tenho dificuldade até em comer, esqueço-me de comer, ou como em demasia, né? Portanto, também é bom perceber que investigar as questões mais físicas no nosso dia-a-dia, não é afirmar que estas questões é que estão sempre na base. Não é? Agora, produzir aqui algumas alterações pode ajudar e às vezes até começar a reverter um certo processo. Claro. E às vezes também pode ser um bocadinho mais... Porque nós sabemos que cuidar destas coisas, em princípio, vai ajudar com estas emoções. Portanto, pode às vezes ser mais fácil começar por aí, não é? Em vez de pensar só... No fundo como é que eu me posso sentir menos ansiosa? A fazer exercício físico, em princípio, vai ajudar com a diminuição da ansiedade. Em princípio, há pessoas que quando se exercitam ficam mais ansiosas. Pois, é por isso que disse em princípio. Em princípio, sim. Achas que são muitas as pessoas que ficam mais ansiosas? Há tantos tipos de exercício que podemos fazer, Há tantos tipos de exercício, sim, mas sempre há pessoas que lidam com ansiedade quando fazem exercício físico, confundem os efeitos do exercício físico, o aumento porque o corpo sim, e de repente acham que estão a ficar mais ansiosos. O corpo identifica os sinais como sendo de ansiedade e não de esforço físico. Okay. Mas eu queria acrescentar aqui um segundo comentário que, no fundo, até pode ser construído em cima do primeiro, que é, quando nós levamos a nossa atenção para estas áreas, sono, nutrição, exercício físico, respiração, de repente parece que estamos a falar de coisas que estão muito debaixo do nosso controle. Né? E isto faz com que, às vezes, esta conversa seja um bocadinho utilizada também como uma arma de arremesso, que é, imagina, tu dizes-me assim, Pedro, ando ansiosa, ando triste, ando a questionar muito o significado da vida, ou ando a pensar na morte. Eu digo, Mia, olha, estás a dormir, estás a comer, estás a fazer exercício físico, estás a respirar. Não, então olha, tu só estás a lidar com estas questões todas do ponto de vista emocional porque não estás a assumir responsabilidade pessoal por estas questões mais físicas. Claro. E, portanto, posso utilizar isto um bocadinho como arma de arremesso, que é, no fundo, implicitamente ou a afirmar que só te sentes assim porque não sabes tratar de ti ou não sabes fazer boas escolhas, não é? E às vezes até podemos negar que tu se calhar não estás a dormir porque tens sobrecarga de responsabilidades e de trabalho, não é? Porque não estás a dormir porque tens que vais buscar o teu filho ao treino, chegas a casa à meia-noite e depois já estás a acordar às 6 porque tens que levar outra à escola ou tens que compromissos profissionais, não é? Ou não estás a dormir porque estás super preocupado com a tua situação financeira e como é que vais pôr comida na mesa. Ou se calhar não te estás a alimentar melhor porque não tens dinheiro para fazer escolhas alimentares melhores.
Não é? Ou Se estás calhar, muito preocupado com a tua saúde ou a saúde de alguém que tem muito querido. sim, Então, não é muito sim, preocupante. se calhar não estás a respirar melhor porque também nunca recebeste estímulos ou nunca estiveste em contextos onde te falassem sobre isso e nunca colocaste aí a tua atenção, não é? Ou não sabes onde procurar informação sobre isto, não é? Porque nós às vezes tomamos uma série de coisas como adquiridas, não é? E uma das coisas em que eu às vezes noto que tendo a cometer esse erro é na questão do exercício físico, que é como eu sempre pratiquei muito exercício desde miúdo e faço exercício normalmente 6 ou 7 dias por semana. É muito fácil para mim, alguém que se está a queixar de sinto-me assim, sinto-me assado, e treinas, não é? É muito fácil dizer, ok, pronto, está aqui a causa de, ou está aqui alguma coisa que está debaixo do teu controle e que facilmente te dava mais energia, ou mais disponibilidade, ou mais vitalidade. Só que às vezes estou-me a esquecer que fazer exercício físico pode ser muito difícil para alguém que nunca o fez, não é? Que tem um historial de 30 ou 40 anos de não prática física, não é? Fazer exercício físico pode ser muito difícil para pessoas que têm pouco tempo disponível e não sabem que dá para fazer exercício físico em 5 minutos ou em 10. Não sabem, não têm autonomia para fazê-lo, não é? Portanto, dizem, não, mas eu para fazer exercício físico tinha que ir ao ginásio e precisava de 2 horas para ir, treinar, tomar banho. Não tenho esse dinheiro. Não tenho esse dinheiro, ou sozinho não consigo, tinha que contratar um personal trainer, não tenho dinheiro para isso, ou não gosto nada de... Não é? E não conhecem as infinitas possibilidades que temos de fazer exercício. E, portanto, às vezes, o facto da pessoa não ter certos recursos, nomeadamente tempo e dinheiro, ou não ter conhecimento, são entraves muito grandes, que fazem com que dizer, olha, faz exercício físico, não seja uma coisa assim tão acessível como pode parecer para outra pessoa, que sempre se habituou a fazer isso, sempre recebeu esse estímulo, é completamente autónoma, diz, eu não preciso de dinheiro para fazer exercício físico, não é? Vou correr para a rua, ou faço aqui em casa, ponho-me aqui na sala e faço 50 agachamentos e 50 flexões de braço e já estou a fazer um bocadinho de exercício. 50 flexões de braços era preciso treinar. Eu não consigo fazer. Era preciso treinar um pouco. Exemplo exagerado. E mesmo assim, fazermos as perguntas faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Só que dali, a investigação leva-nos depois a esse questionamento, não é? Será que é fácil, difícil ou difícil para mim? Não é fazer isto? Que tipo de ajuda é que eu preciso? O que é que eu posso realmente fazer? Mas acho que a proposta aqui da Trevor Noah foi que, não é, no universo dele, assim, na ideia dele, as pessoas esquecem-se de fazer estas perguntas, não é? É um bocadinho esta questão aqui. E eu noto isso nos meus acompanhamentos, tanto em relação aos filhos como em relação às pessoas. Uma coisa é realmente ter dificuldade com o fazer exercício físico ou que o sono está muito afetado por causa de algumas coisas, mas o que eu vejo é que as pessoas, quando consideram certos problemas na sua vida, esquecem-se de fazer essa investigação de estou a dormir, ou o meu filho está a dormir, estamos-nos a alimentar bem, estamos-nos a movimentar, e a proposta do Trevor Noah, estamos a respirar, que eu, então, no meu caso, é mais, estamos-nos a conectar, né? Esquecem-se de fazer essas perguntas quando olham para os desafios no seu dia-a-dia, não é? Porque uma coisa é a razão depois quando tenho a resposta que não estou a dormir, isso é outra coisa, isto está separado deste desafio que eu estou a explorar neste momento, né? Portanto, é como se como tu costumas dizer, quando eu estou a explorar o meu ponto A em relação ao meu problema, ao meu desafio, estas perguntas deveriam fazer parte, né? Depois, quando defino o ponto B e como é que eu vou lá chegar, também vou ter ações que vão de acordo à resolução destes problemas que também identifico quando estou a explorar o meu primeiro problema. Sabes que no outro dia estávamos a ter uma conversa que estava a ir um bocadinho para esta área e tu disseste-me uma coisa em que eu fiquei a pensar, foi que este tipo de investigação, ele acontece naturalmente quando estamos a pensar num bebé, por exemplo, ou numa criança em idade pré-verbal, não é?
as primeiras coisas que é o pensamos... básico, Não é? fazemos sempre. Sei lá, o bebê está a chorar e nós pensamos naquela, será que tem a fralda suja? Será que... E também pensamos, será que está com sono? Será que está com fome? Não é? São coisas assim muito óbvias que pensamos logo. Será que precisa de conexão? Sim. E depois quando as crianças são muito pequenas, por exemplo, quando estão na idade estão no jardim de infância, não é? É muito comum, sei lá, a criança está ali e começa a ter um comportamento assim irrequieto, a portar-se mal, não é? E uma das coisas que eu acho que é normal pensar mas eles também já estão ali há meia hora sentados, deixa fazer qualquer coisa, deixa fazer um jogo, uma brincadeira, que é como quem diz, deixa... Ou se calhar é muito perto da hora do almoço e essa criança comeu mais cedo do que as outras, ou perto do lanche, whatever. Sim, mas eu acho que tu estavas a fazer ali a proposta era, a partir de uma certa idade, por alguma razão, esta investigação parece que deixa de ser feita, porque parece que tem aqui um raciocínio implícito, que é, a partir de certa idade, a criança devia conseguir lidar com os efeitos físicos de estar com sono ou estar com fome. Tem que saber autocontrolar. Ela tem que saber autorregular. Não é? E, portanto, deixamos de fazer isso. Portanto, muito menos depois para adultos. Não é? E é engraçado que... Eu depois pus-me a pensar em que momento é que isto acontece. Em que momento é que acontece? E comecei a refletir sobre momentos onde eu naturalmente faço esta investigação. Por exemplo, quando eu dou há muitos anos aulas de pós-graduação, que normalmente acontecem sexta-feira no final do dia e sábado de manhã. Na sexta-feira, no final do dia, é normal eu olhar para o comportamento dos alunos e investigar isto, que é... estes tipos devem estar cansados e cheios de sono, porque têm quase todos profissões assim de grande desgaste, de exigência, e ainda vieram estudar no final do dia, não é? E às vezes também olho e digo assim, mas espera aí, nós começamos a aula às 7, ou seja, estas pessoas agora estamos a chegar às 9, devem estar com vontade de jantar, não é? É normal que o comportamento comece a se alterar. E às vezes perguntar isto, olha, vocês estão cansados? E as pessoas dizem, nem dormi na última noite porque estamos a fazer não sei o quê, ou fiz uma viagem, olha, estão com fome. Estou a morrer de fome. Ok, então vamos tratar disso, não é? Vamos fazer um intervalo, mais 5 minutos para dar tempo de comer, ou vamos fazer às vezes um pequeno exercício de respiração para energizar um pouco, não é? E, portanto, aí, nessa situação, naturalmente fazemos isto, ou quando nós estamos a dar formação, ou a fazer cursos, às vezes 3, 4 dias seguidos, isto está a ser muito presente, não é? Que quando estamos a pensar na formação... Nós temos isso pensado na estrutura da formação, esses momentos, não é? Sim, vais saber... Começamos a formação a 1 hora, em que nós acreditamos que vamos promover não começamos formações... Uma boa higiene de sono. Começamos formações às 8 da manhã, que vão obrigar as pessoas a acordar cedíssimo, não é? Temos intervalos regulares para as pessoas se alimentarem e nós estimulamos que isso aconteça. Irem à casa de banho. Fazemos exercícios com uma treinada cadência para as pessoas poderem utilizar o corpo e ter esta energia. E ainda por cima, pomos muitas vezes questões de respiração ou exercício onde a pessoa pode respirar de forma consciente. Sim. Também Estas o Trevor Noah ia ficar satisfeitíssimo nos nossos cursos. Estes temas estão muito integrados na forma como estruturamos e organizamos o que estamos a fazer precisamente para aquilo fluir o máximo possível. Então, mas porquê que nós, a partir de certa altura, porquê que em relação às crianças, porquê que esquecemos isto? Porquê que deixa de ser um... Porquê é que deixa de ser? Sim, porquê é que deixa de ser relevante? Temos a expectativa que se vão comportar de uma determinada forma e que os temos que educar para se conseguir... Tens sono, mas aguenta, porta-te bem na mesma. Não, eu acho que de repente esquecemos-nos... Não, porque começam-nos a incomodar ou começam a incomodar outras pessoas, começam-se... O ponto que eu identifico é quando se tornam mais móveis, independentes, não é? Quando começam a gatinhar, quando começam a mexer onde não deveriam mexer. Sim. Aí é que acontece a mudança. E não questionamos porque é que a criança está aqui a mexer, não é? Se nós ligamos aqui as necessidades, tem a ver com movimento, a exploração. E aí, de repente, deixo de querer satisfazer essa necessidade da exploração ou do movimento e só acho que tenho que educar e ela não podes mexer aí. Ou, não é, ligando a tal livro, não é, que se a criança se está a portar mal, a fazer uma birra, quando é que é mais provável uma criança
fazer uma birra. Uma criança ou um adulto também. É quando um destes, talvez não a respiração, mas não, também não sei, é quando há uma destas necessidades tão básicas, as mais básicas, não está a ser adequadamente nutrida. Não é? A criança, se tem muita fome, ou principalmente sono, diria eu, e a combinação então, é quando há mais probabilidade de birra, ou quando não há esta tal conexão com os adultos que estão com ela. Portanto, é uma cena muito cultural, nós agora temos que educar para se portarem bem. E isso impede-nos de continuar a fazer estas perguntas muitas vezes. Eu durante muitos anos trabalhei numa empresa onde uma vez por mês, um dia por mês, se fazia uma reunião com os diretores todos da empresa. Tu deves-te lembrar disto, apesar de já ter sido há muitos anos. Estavas sempre muito entusiasmado antes. Sim, e essa reunião, ela normalmente ela começava às 9 da manhã e era em Lisboa. E havia pessoas, eu incluído, que tinham que ir do Porto. Né? E, portanto, para estar numa reunião às 9 da manhã, vais ter que acordar cedíssimo, tipo às 5 da manhã, para poder estar lá prontíssimo para a reunião. E nós protestávamos um bocado, porque aquilo era um disparate, que é, por muito que eu me deite cedo, acordar às 5 da manhã não é o meu cronotipo. Portanto, é porque não és uma pessoa de sucesso. Pronto, mas quer dizer, depois vou estar cansado, não é? E depois, em cima disso, ficávamos muitas horas. A reunião durava o dia inteiro, às vezes terminava às 7 da tarde. E estávamos muito tempo sentados. Às vezes o almoço atrasava muito. Assim, e era engraçado como... estamos a falar de adultos, não é? Pessoas entre os 30 e os 45, mas se calhar toda a gente mais ou menos já sabe. Mas o comportamento começava a piorar. Claro. O que é que era o comportamento de piorar? Se calhar ninguém se atirava para o chão a fazer uma birra, mas fazia outro tipo de birra. Começava a mostrar resistência mental, às vezes só porque sim. Começava a dispersar no meio da reunião, a falar para o lado, às vezes até a perturbar um pouco a própria reunião. E tu notavas que as pessoas começavam a ficar mais quesilentas, com mais vontade de argumentar e contra-argumentar. Eram estas necessidades que estavam por nutrir, às vezes, a necessidade de movimento, a necessidade de descanso. Não é? Sim, mas pensando também nos professores numa sala de aula, os desafios com os quais estão a lidar, provavelmente... certamente há muitas razões, mas também imagino que há muitas crianças e jovens que vão para a escola sem tomar um bom pequeno almoço, não é? E vão para a escola cansados. Isso é uma coisa que é muito interessante, não é? Porque há vários estudos, e já acho que principalmente no Reino Unido, que têm estudado a diferença entre começar a escola às 8 da manhã e um bocadinho mais tarde para adolescentes, porque a quantidade de sono e o ciclo de sono muda um bocadinho na adolescência, e os resultados dos jovens aumenta quando começam mais tarde, quando podem dormir até mais tarde, porque não é só uma questão, nós podemos dizer, têm que se deitar mais cedo para aguentarem acordar mais cedo, mas não é assim tão simples como isso. O facto de atrasar o início tem efeitos muito positivos. E também depois temos as outras situações que já se demonstrou várias vezes. Eu acho que também aqui em Portugal, principalmente em zonas onde as famílias têm menos possibilidades, talvez as crianças não comam assim tão bem. Quando a escola oferece refeições, não é? Quando e não estamos só a falar do almoço, algumas escolas até pequeno almoço e lanche, também se nota uma melhoria de comportamento e de resultados. É, portanto, e se oferecerem mais oportunidades de movimento, então... óbvio. Depois temos as outras coisas também, não é? E se houver... Eu agora estou a reparar, estou a querer colocar várias coisas aqui na proposta de respiração, não é? Mas também ali relação, conexão, também temos é como se pudéssemos usar isto, não é? Como tu estavas aqui a propor que, no fundo, nós temos isto integrado na forma como tentamos gerir as nossas formações. Na escola, acho que também se faz isso de alguma forma, não é? Não é suficiente, muitas vezes. Muitas vezes, quando nós ganhamos consciência disto, não é? Um adulto está a pensar, ando tão triste, ando desanimado, e depois põe-se a pensar, ou o podcast,
e diz, pá, pois é, não tenho dormido bem, não me tenho alimentado bem. Ganhar consciência disto não quer dizer que vais mudar alguma coisa, não é? Porque às vezes este é um processo que pode ser mesmo difícil, pode ser difícil de alterar. Às vezes ele só vai ser alterado quando existe um momento já assim muito significativo, que é a pessoa começa a entrar em... ou tem uma doença. Tem uma doença, ou entra assim num processo tipo pré-burnout, sabes? De pá, já não estou a ver nada à frente, não é? Ou tem um comportamento muito desajustado, que é passei-me completamente. Portanto, eu tenho mesmo que me equilibrar e tenho que mudar aqui as minhas rotinas. Ou então estar dentro de um ambiente onde mais pessoas começam a fazer isto e nós vamos um bocadinho por arrasto. Olha, lá no trabalho está toda a gente... sei lá, ir ao ginásio ou agora está na moda ter uma alimentação mais saudável, ou a própria empresa está a proporcionar momentos desses. Tivemos uma sessão de respiração consciente, não é? E alguma coisa nos puxa e assim, sem necessitar do choque, começamos a mudar. Porque eu vejo que muitas pessoas ganham consciência disto, mas não fazem nada. Aliás, depois às vezes até um pouco pior, porque agora estou conscientista. Pois é, porque eu não durmo, não treino, não sei o quê. Eu devia, mas... Mas não achas que, no geral, a proposta de fazermos a coisa, de termos objetivos conjuntos, funciona melhor? Termos objetivos conjuntos? Em conjunto. Com outras pessoas? Com outras pessoas. Claro que sim. Não é? Sim. Claro. Tu és bom com objetivos sozinho também. Eu não tanto. Sim, mas há coisas que fazendo juntamente com outra pessoa são muito mais fáceis, não é? Olha, dou-te um exemplo. Durante a pandemia, pronto, como deixei de poder ir ao ginásio, passei a treinar em casa, não é? Só que aquilo que me fez transformar o treino em casa mesmo numa rotina foi fazê-lo com os nossos filhos. Pois. Porque não estava sozinho. Não é? E eu noto até hoje, quando estou assim num dia de olha, hoje não deu para ir treinar, não joguei pádel, mas estou com necessidade de fazer um bocado de exercício. Eu tenho essa consciência e noto que isso está a afetar, por exemplo, até as minhas emoções. Pá, era mesmo bom treinar. Só que eu colocar as sapatilhas, ir correr para a rua ou ir ali para o nosso espaço onde podemos treinar em casa, às vezes há ali assim uma preguiça, porque há outras necessidades também por nutrir. Claro. E às vezes o facto, por exemplo, do nosso filho que gosta mais de treinar, está numa idade assim mais de treinar, de ele dizer, queres treinar? Vamos treinar. Pronto, já é o suficiente para... Ele fica chateado contigo quando não queres ir. Se eu não quiser ir. Ok, portanto há ali um estímulo. Portanto, claro que é muito mais fácil fazer isto juntos. E mesmo com a alimentação, não é? E mesmo o sono, quem vive em família... Deitar-se, assim, ter o... Não, as rotinas de sono, por exemplo, a tua rotina de deitar interfere com a minha rotina de deitar, não é? Pois. Porque, portanto, se tu não te deitares quando eu me quero deitar, já não funciona para mim, não é? Tu precisas de estar lá. Preciso de companhia. E depois as pessoas querem ensinar os filhos a adormecerem sozinhos e tu não consegues adormecer sozinho. Eu claro que consigo adormecer sozinho. Mas tu dizes isso, dormes melhor. Sim, dormes melhor. Sim. Olha, ou seja, e tu adormecias sozinho quando eras criancinha e mesmo assim agora está... Sim. Okay. Olha, uma proposta de utilização aqui desta nossa conversa, ligando com esta tua ideia final de que passar por estes processos juntamente com outras pessoas é mais fácil, se calhar pegar nestas 4 perguntas e explorá-las em conjunto com alguém. Yeah. Se possível com as pessoas com quem nós vivemos, ou com um colega de trabalho, ou com um amigo, mas investigar estas perguntas, que é, nesta fase da minha vida, estou a dormir bem, estou-me a alimentar bem, estou a movimentar-me, a fazer exercício. Não precisa ser exercício na forma convencional, é movimentar-me. Há pessoas que chegam ao final do dia e dizem, eu não vou ao ginásio, não corro, mas tenho um trabalho que é físico. Estou horas e horas a utilizar o meu corpo, não preciso de mais nada. E estou a ter uns momentos assim para respirar, para parar e respirar de forma consciente. E se a resposta em relação a alguma destas coisas for não, então começar por aí. E depois fazer a investigação mais à frente. E são questões que podemos fazer proativamente, não é? Sim. Quanto mais proativos formos em relação a essa investigação, sim, melhor. Certo.
acho eu. Boa. Parece-me bem. Sim. Podem partilhar connosco. Podem partilhar connosco se estão mais para o lado do sim ou mais para o lado do não, em relação a estas eu tenho questões. Um que estou mais para o lado não, a este momento, que é o sono. Sim. Que estou a trabalhar nisso. Mas lá está, tens questões tuas que são físicas, que interferem com o sono. Sim. E depois essas questões interferem também com certos hábitos e rotinas que, por sua vez, vão piorar o sono. Certo. Então está aqui um ciclo. Sim, mas we're on it. Sim, o ganhar consciência disto e dar alguns passos muitas vezes é o suficiente para começar a reverter esse ciclo, mesmo que não seja de um dia para o outro. Não é? E é disso que nós estamos aqui a falar. Sim. É isso. Olha, e para conseguirem ter camaradas, foi a palavra que eu nesta jornada, então partilhem com outras pessoas também esta proposta do Trevor Noah. Sim. E nossa, agora também Sim. de investigação. Proposta do Trevor Noah que ele viu ser feita por alguém, não é? Pronto, mas... aliás, esta proposta, se calhar não exatamente com este vocabulário, mas isto é uma proposta milenar, não é? Então, eu escrevi sobre isso em Educar com Mindfulness. Portanto, sim, mas isso não foi há um milénio, isso foi há 10 anos para o ano. Está quase a celebrar 10 anos. Sim, mas não é, nós... na antiga Grécia, estas ideias estavam super presentes, não é? E antes disso, provavelmente. Estava aqui a pensar que às vezes, quando temos menos tempo para pensar nas questões grandes da vida, estamos sempre a nutrir estas necessidades. Como assim? Esquece. Sim. Não, é um privilégio podemos estar a falar sobre isto. Ok, é um privilégio poder estar a falar sobre isso. Sim, como temos o privilégio de estar aqui a falar sobre estas coisas, às vezes esquecemos-nos das coisas mais simples. Se não tivermos esse privilégio, estamos automaticamente a pensar nas coisas mais simples. Ok. Fiz-me atender? Mais ou menos, mas como já estamos no fim do episódio, não vamos explorar isso agora. Boa. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos.